Olá pessoal, vamos para mais uma sequência de 10 exercícios de matemática de uma prova aplicada para alunos de terceira série do ensino médio. Conteúdos abordados: progressão aritmética, progressão geométrica e alguns exercícios sobre desenvolvimento de binômio de Newton. Então comecemos aqui com o exercício de número 1. Marcelo teve uma crise de soluços. O primeiro soluço de Marcelo ocorreu exatamente às 13 horas e 50 minutos e ele soluçou regularmente a cada 6 segundos. Então, passou 6 segundos, ele soluçou. Então, isso caracteriza uma progressão aritmética. É uma progressão aritmética cuja razão é 6, no caso 6 segundos. E ele soluçou durante mais de uma hora. Aí o exercício pede quando que aconteceu o 224º soluço de Marcelo. Então, se nós considerarmos que o primeiro termo é zero, por que zero? Não, porque eu vou calcular quantos segundos levou esses soluços para depois adicionar ao horário. Então, como eram 13 horas e 50 minutos, 0 segundos. Por isso, eu estou considerando que o primeiro termo é zero. Termo geral de uma PA. O AN é o primeiro termo somado com n-1 razões. Então, n-1 vezes a razão. Então, se eu quero achar o 224º termo, será zero, que é o primeiro, mais 224 menos 1, vezes a razão, que é 6. Consequentemente, nós teremos que esse termo de número 224 será 223, que é 224 menos 1, vezes 6. 223 vezes 6, nós temos que o termo de número 224 acontecerá com 1.338 segundos. Bom, mas 1.338 segundos, vamos transformar isso para minutos? Porque eu preciso saber o horário. É essa a pergunta do exercício. Como que eu vou transformar para minutos? Eu vou pegar 1.338 e dividir por 60, porque cada 60 minutos cada 60 segundos, melhor dizendo, é 1 minuto. Então, começo aqui, 2 vezes 60, 120, sobram 13, abaixa 8. Novamente, 2 vezes 60, 120, sobraram 18. Então se passaram 22 minutos e 18 segundos. Vamos lembrar do horário inicial que ele começou a soluçar. Eram 13 horas, 50 minutos e 0 segundos. Então, se eu somar a esse tempo 22 minutos e 18 segundos, então vai acontecer 0 segundos mais 18 segundos, 18 segundos. 50 minutos mais 22 minutos serão 72 minutos. Mas não existe 72 minutos. Por quê? Porque a hora tem 60 minutos. Então eu tiro 60, sobram 12 minutos. Por que eu tirei 60? Porque esses 60 minutos correspondem a uma hora. Então 13 horas mais uma hora, 14 horas, 12 minutos e 18 segundos, comprovando que o gabarito é letra A. Progressão aritmética, apenas trabalhando com a ideia de termo geral. Já a questão de número 2, João construiu uma sequência de números para representar a senha de seu computador, com a finalidade de proteger os próprios dados. A sequência de número é 23, 48, 45, 70, 67, 92. Com isso, ele construiu essa sequência, mas a senha dele, olha a informação, é o 11º termo dessa sequência. Vamos tentar descobrir um padrão para essa sequência? Perceba que essa sequência montada por João
ela está de 23 para 48, ela variou quantas unidades? Ela variou 23 unidades. Aí de 48 para 45, ela variou só 3. De 45 para 70, ela já variou quantas unidades? Novamente, ela vai ter uma variação de 25 unidades. Tá? Perceberam isso? Tá? Então eu vou escrever aqui, para a gente ter mais espaço, o primeiro dígito, o primeiro número da sequência é 23. O segundo número é 48. Depois é 45. Depois é 70. Depois é 67. Depois é 92. E assim sucessivamente. Então percebam que do primeiro para o segundo variou quanto? 25. 23 mais 25 dá 48. Só que do segundo para o terceiro variou menos 3 unidades. Porque 48 menos 3, 45. Do terceiro para o quarto termo, 45 para 70 variou de novo 25. Depois variou menos 3 unidades. Em sequência, 67 mais 25 variou de novo 25 unidades. Então nós temos que os termos, eu poderia fazer um pacote, né? Para pensar que os termos ímpares, né? O primeiro, o terceiro, o quinto, e aí, por consequência, o sétimo e tudo mais. Se eu somo 25 com menos 3, vai dar 22. Então do primeiro para o terceiro termo, variou 22. Do terceiro para o quinto, variou 22. Do quinto para o sétimo, vai variar 22. Do sétimo para o nono, 22. Do nono para o 11º, porque eu estou interessado no 11º. Vai variando de 22 em 22 unidades. Então prestem atenção nisso, tá? 23 para 45, que é o primeiro e o terceiro termo. Variou 22 unidades. Do terceiro para o quinto termo, qual é o quinto termo? 67. Variou 22 unidades. Então eu já posso prever que o sétimo termo também vai variar 22 unidades. 67 mais 22 vai dar 89. Do sétimo para o nono vai variar mais 22 unidades. 89 mais 22 vai ser igual a 111. Do nono para o 11º irão variar mais 22 unidades, então chegará a 133. Portanto, a senha do computador de João, sendo o 11º termo, será 133. Eu não usei fórmula porque eram poucos termos e a gente poderia ter deduzido isso aí de forma bem simples, sem precisar de fórmula. Mas eu poderia também estar fazendo a sequência soma 25, subtrai 3, soma 25, subtrai 3, até chegar no 11º termo. Eu apenas simplifiquei, trabalhando apenas com os termos de ordem ímpar. Questão de número 3. Se o 10º termo de uma progressão aritmética, de razão 12, olha as informações, a razão da progressão aritmética é 12, e o 10º termo, o que eu chamo de A10, é 2424. Ele quer saber o primeiro termo. Eu poderia voltando? Poderia, eu posso usar a fórmula do termo geral de novo, porque o termo geral é A1 mais N menos 1 razões. Então eu conheço o 10º termo, o índice 10, 2424, é igual ao primeiro termo que eu não conheço, mais 10 menos 1, porque eu estou falando do termo de ordem 10, vezes a razão 12. 2424,
é o primeiro termo, mais 9 vezes a razão, 9 vezes 12, 2.424, é igual ao primeiro, 9 vezes 12, 108, 2.424, menos 108, será o primeiro termo, e aí 14 menos 8 dá 6, 1 menos 0, 4 menos 1, 2. Então, 2.316 é o primeiro termo. Tá aqui. Letra D. Confirmado o gabarito. Simplesinho. Olha agora o número 4. Uma espiral poligonal é formada por 50 segmentos de retos consecutivos, cujos comprimentos variam de forma conforme mostra a figura. Observe que eu tenho aqui, 1, depois 2, 2, depois 3, 3, depois 4, 4, depois 5, 5. Perceberam isso? Os números estão se repetindo, tá? Se cada quadrinho da malha mede 1 centímetro, o comprimento total dessa espiral eu tenho que chegar em 50 segmentos. Mas esses 50 segmentos, vamos pensar aqui, tá? Então, os dois primeiros valem 1. Opa! Então, os dois primeiros termos valem 1. 1 e 1. O primeiro e o segundo. Os próximos dois valem 2. Os próximos valem 3. Então, eu cheguei no A1, A2, A3, A4, A5, A6. Depois 4, 4. Depois 5, 5. E eu sei que isso aqui vai se sucedendo até chegar em 25, 25. Por que eu sei que é 25, 25? São 50 segmentos. Então veja que aos pares eles vão aumentando de 1 em 1. Então se nós analisarmos que o A1 e o A2 chegou na metade de 2, que é 1. A3, A4 chegou na metade de 4, que é 2. A5, A6 chegou na metade de 6, que é 3. E assim por diante. Então quando chegar no A49, A50, vai chegar na metade de 50, que é 25. Perceba que eu tenho aqui duas progressões aritméticas, de ordem ímpar e de ordem par. Se eu pensar apenas na progressão aritmética de ordem ímpar, vamos analisar as informações. O primeiro termo vale 1, a razão vale 1, e eu tenho 25 termos, com o último deles, ordem ímpar, metade de 50 apenas, com o último termo sendo 50. Por que eu estou preocupado com isso? Porque nós sabemos que a soma de n termos de uma progressão aritmética, já que eu quero saber o comprimento total, é o primeiro mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Então, essa soma de 25 termos, vamos colocar aqui que eu estou somando 25 termos de ordem ímpar, será o primeiro 1 mais o último 25, vezes a quantidade de termos, que é 25, dividido por 2. Soma dos 25 termos será o primeiro mais o último, 1 mais 25, 26, vezes 25, dividido por 2. Eu posso simplificar aqui 26 por 2, que dá 13. Então, nós teremos aqui a soma sendo 13 vezes 25. 13 vezes 25, 325. Mas isso eu somei só os termos de ordem ímpar. Detalhe, 325 centímetros. Se eu somar os termos de ordem par, eu vou ter características idênticas. O primeiro termo de ordem par é o A2, que vale 1. Então, o primeiro termo vale 1. A razão é 1. E eu terei 25 termos de ordem par, com o último, que é o A49, sendo 25. Então, eu tenho os mesmos dados
eu somaria de novo 25 termos e daria o mesmo resultado, 325 centímetros. Significa que o total geral será 325 centímetros de ordem par, somado com 325 centímetros de ordem ímpar. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 2 mais 2 dá 5. 3 mais 3, 6. 650 centímetros, como a resposta está em metros, 6,5 metros, letra D. Então basta analisar que é formado por termos de ordem ímpar, termos de ordem par, que nesse caso nós temos condições de perceber que são termos idênticos. Na questão de número 5, uma figura é formada por 7 círculos concêntricos. Círculos concêntricos todos iguaizinhos, certo? Cujos raios estão em progressão geométrica de razão 2. Então vamos anotar essas informações. 7 círculos, raios, constitui uma PG, cuja razão dessa PG é 2. Sabendo que o raio de círculo menor, então o primeiro deles tem 1 centímetro, seria o A1. A área expressa em centímetros quadrados da coroa delimitada pelos círculos de maiores raios. Quais são os círculos de maiores raios? O A6 e o A7, porque são 7 círculos. Pessoal, quando é PG, a gente tem a fórmula do termo geral, né? Que o AN é A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Eu posso usar a fórmula, mas se torna tão simples, né, que você tem que o primeiro círculo, o raio do primeiro círculo é 1, vezes 2, o raio do segundo círculo é 2, vezes 2, o raio do terceiro círculo, 2 vezes 2, né, 4, o raio do quarto círculo, vezes 2 é 8, o raio do quinto círculo, 8 vezes 2, 16. O raio do sexto círculo, 16 vezes 2, 32. E o raio do sétimo círculo, 32 vezes 2, 64. Então, eu quero saber exatamente a coroa formada, a área da coroa, né? Formada por esses dois círculos. Então, se eu tenho um círculo aqui, para pensar na área da coroa, eu estou fazendo a diferença das duas áreas. Então, a área da coroa será a área do círculo 7 menos a área do círculo 6. A área da coroa, π vezes 64 ao quadrado, menos π vezes 32 ao quadrado. Então, a área da coroa, eu já resolvendo aí, 64 ao quadrado, 4.096, menos π vezes 32 ao quadrado, 1.024. Logo, subtraindo, né? Vamos lembrar que é 4.096 π menos 1.024 π. Portanto, a área da coroa, subtraindo 4.096 de 1.024, nós temos 3.072 π centímetros quadrados. 3.072, né, na letra B. Aqui está como letra C. Vamos só conferir aqui se fizemos tudo certinho. Ele quer saber exatamente o raio de círculo menor é 1. Então, 1 vezes 2, né? Nós não usamos a fórmula do termo geral, que seria a razão 2 elevado a 7 menos 1, razão elevada a 6, né? Que é exatamente o 64, que é o último, 32, parará, parará, parará. Coroa delimitada pelos círculos de maiores raios dessa figura, né? Que é o sétimo e o sexto círculo. Se o primeiro deles, que é o menor círculo, tem raio 1. Então, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2,
32 vezes 2. Né? Então tá certo aqui os raios do círculo 1, do círculo 2, do círculo 3, do círculo 4, 5, 6 e 7. 64 ao quadrado, né? Então 64 ao quadrado, que é 4.096, menos 32 ao quadrado, 3.072, tá? Então tem um errinho de gabarito aqui, tá? Gabarito correto não é letra C, né? Gabarito correto, letra B, tá? Então um errinho de gabarito aqui, gabarito correto, letra B, que é a diferença entre os círculos de maior raio, a coroa delimitada pelo círculo 6 e o círculo 7. Tudo bem? Então, só cálculo da área da coroa, tá? Simplesinho aqui, sem nenhum problema aqui. Que só vamos conferir aqui a pergunta. A área da coroa circular delimitados pelos círculos de maior raio dessa figura. Então, é exatamente isso, círculo 6 e círculo 7. Questão de número 6. José deseja fazer uma poupança mensal durante 10 anos, sempre acrescentando 0,5% a mais em relação do valor poupado no mês anterior, e adotando 1,005 elevado a 120 tal seu cálculo final, se José começar uma poupança depositando R$100 no primeiro mês. Ao final do último mês de depósito, ele terá depositado um total de... Então vamos pensar que ele vai somar os valores que ele vai depositar. Só que como ele está depositando 0,5% a mais, então pense que no primeiro mês ele depositou um valor correspondente a 100%, que é R$100, certo? Então ele depositou no primeiro mês 100, no segundo mês ele vai depositar 100,5% de R$100. 100,5% de R$100, tá? É exatamente 1,005 vezes R$100. No segundo mês, ele vai depositar 100,5% do mês anterior. Então quando eu percebo que um índice é aplicado em relação ao seu anterior, isso significa que eu tenho uma progressão geométrica, e essa progressão geométrica tem o primeiro termo igual a 100, e a razão é esse fator de correção, que seria 100% mais 0,5%. Então, 100% mais 0,5% daria 100,5%, que é exatamente aquele querido 1,005. Então, esse valor 1,05 é o 100,5%, que é o fator de correção. Nós temos uma maneira de trabalhar com a soma. Por que soma? Porque eu vou somar todos os valores depositados. A soma de n termos é A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1, Q sendo a razão. Como eu quero o valor depositado em 10 anos, o que são 10 anos? 120 meses. Olha só que o exercício nos facilitou, porque eu somar os valores depositados nos 120 meses é o primeiro, 100, que multiplica a razão 1,005 elevado a 120 menos 1 sobre 1,005 menos 1. Essa soma, né, por que o exercício facilitou? Vamos lá. Né? Vou só dar um espacinho aqui para a gente. Ele traz aqui uma análise de solução, mas aí a gente está fazendo aqui, né, essa solução completa. Então, a solução será soma dos 120 termos, que será 100, que multiplica
O 1,005 elevado a 120 é 1,819. Então, aqui, 1,819 menos 1, dividido 1,005 menos 1, 0,005. Então, a soma dos 120 termos, a soma dos 120 termos será 100, que multiplica 0,819 dividido por 0,005. Essa soma, que nós estamos querendo, vai dar o total que ele economizou. Então, a soma de 120 termos será 100 vezes 0,819, 81,9, dividido por 0,005. Fazendo essa divisão de 81,9 dividido por 0,005, nós encontraremos 16.380. Esse é o valor que ele acumulou, depositando sempre 0,5% a mais que o mês anterior. Portanto, gabarito, letra D. Aí ele faz aqui, usando exatamente a mesma fórmula da soma dos termos de uma progressão. Nesse caso aqui, na questão de número 7, olha que curioso. Nós temos uma sequência 1 menos 1/3, mais 1/9. Está vendo que ela está alternando o sinal? Quando isso acontece, significa que a progressão tem uma razão negativa. Essa razão eu posso fazer dividindo um termo pelo seu antecessor, mas aqui fica muito fácil, né? Por que muito fácil? Porque eu percebo qual o número que eu multiplico 1 para o resultado dar menos 1/3. Olha, eu multiplico por menos 1/3. E aí, se eu fizer menos 1/3 vezes menos 1/3, menos com menos, mais 1/9. Então, ela é uma progressão com infinitos termos, cuja razão é menos 1/3. Mas eu quero saber a soma de infinitos termos. Soma de infinitos termos é a 1 sobre 1 menos a razão, diferente da soma de um determinado número de termos. Então, seria A1, que vale 1, sobre 1 menos 1/3. Com isso, eu teria que vale 1 sobre menos com menos mais 1/3. E aí, somando os denominadores, eu teria que tirar o mínimo. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1, mais 1. Então, teríamos 1 sobre 4/3. Nesse caso, eu conservo a primeira, que é 1, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 4/3 é 3/4. Então, com isso, a soma de infinitos termos, 1 vezes o inverso, 3/4. 1 vezes 3/4, 3/4. Com isso, a soma desses infinitos termos está descrito na letra C. Então, somar infinitos termos, PG, nós temos essas duas possibilidades. Eu posso somar um determinado número de termos, ou eu posso somar infinitos termos. Soma de determinado número de termos, A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por 1 por Q menos 1. Soma de infinitos termos, A1 sobre 1 menos Q. Muito bem. Partindo para a questão de número 8, que agora nós vamos falar sobre desenvolvimento de um binômio de Newton. Bom, nesse desenvolvimento, vamos utilizar aqui algumas relações que nós utilizaremos aqui para determinar como que vamos trabalhar com essa soma. Vamos dar um espacinho aqui para facilitar aqui a nossa resolução. Todo desenvolvimento vai trabalhar com os elementos da linha do triângulo de Pascal. O enunciado nos traz isso.
O cálculo dos coeficientes de cada termo do binômio de Newton, x mais y elevado a n, são as combinações da linha n do triângulo de Pascal. Nesse caso, como é x mais y elevado a 9, então eu trabalharei com os termos da linha 9. Se ele pede o terceiro termo, então eu posso contar nos dedos. Terceiro termo, eu começo com o número binomial 90, depois o 91, depois o 92. Opa! Então eu sei que o coeficiente do terceiro termo é o número binomial 92. O primeiro elemento, que é x, é elevado à diferença desses termos do número binomial. O segundo termo, que é y, é elevado ao valor de baixo. O número binomial 92 é 9 fatorial sobre 2 fatorial, 9 menos 2 fatorial. X é elevado a 7, y ao quadrado. Desenvolvendo 9 fatorial, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por que eu desenvolvi até o 7 fatorial? 2 fatorial, 2 vezes 1 é 2, porque aqui 9 menos 2 vai dar 7 fatorial. Então, x elevado a 7, y ao quadrado. Nesse caso, o 7 fatorial será cancelado. 9 vezes 8, 72, dividido por 2, 36, x elevado a 7, y ao quadrado. Então, isso aqui é um exercício básico do desenvolvimento de um binômio de Newton. Já na questão de número 9, ele pede a soma dos coeficientes numéricos. Não me interessam as variáveis. Se eu pegar todo o desenvolvimento, 2x mais 3y elevado a 10, eu vou ter 11 elementos no desenvolvimento. Se eu quiser somar todos os coeficientes, eu posso simplesmente trocar as variáveis x e y por 1. É um macetezinho que me possibilita fazer isso de forma bem simples. Então eu terei 2 vezes 1 somado com 3 vezes 1 elevado a 10. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3 elevado a 10. Então a soma será 5 elevado a 10. Essa será a soma de todos os coeficientes. Eu não precisei fazer o desenvolvimento. Bastou analisar que a soma deles é como se eu trocasse as variáveis por 1. E a nossa última questão, que vai explorar uma propriedade, mais propriamente do triângulo de Pascal. Quando que dois números binomiais são iguais? Eu tenho duas situações. Se eles forem idênticos. O que significa serem idênticos? Eu estou falando que o número binomial 6 sobre 2x é igual ao número binomial 6 sobre x ao quadrado. Pessoal, serem idênticos significa tudo igual. Se eles são tudo igual, o 6 é igual a 6, o 2x tem de ser igual ao x ao quadrado. Mas como assim? Então passa para cá, olha só, o x ao quadrado menos 2x seria igual a 0. Quando que isso acontece? Vamos lá. Posso colocar o x em evidência para não precisar fazer Bhaskara. X ao quadrado dividido por x, menos 2x dividido por x, vai dar menos 2, né? 2x dividido por x, menos 2. E igual a 0. Essa multiplicação é 0 se o x for igual a 0. Bom, x igual a 0 é um valor válido, porque eu teria o número binomial 6,0 igual a 6,0. Outra possibilidade é que o x menos 2 seja igual a 0, quer dizer que o x seria igual a 2. Também é um valor válido, certo? Então, x igual a 0, o número binomial 6,0 é igual a 6,0. E o x igual a 2, que daria o número binomial 6,4 igual a 6,4. Os dois resultados são válidos. Mas existe uma outra possibilidade, que é esses números binomiais serem complementares. O que significa serem complementares? Quando eles são complementares, a soma dos denominadores é igual ao numerador. Então, nesse caso, 2x mais x ao quadrado é igual a 6. Então, eu teria que x ao quadrado
mais 2x, passo 6 para o primeiro membro, menos 6 igual a 0. Agora eu cheguei numa equação de segundo grau que eu posso fazer Bhaskara. Só que se eu fizer Bhaskara aqui, ó, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu tenho que o delta vai ser 4, menos com menos mais 24, delta igual a 28. Até aqui tudo bem. Mas quando eu for calcular o x, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de 28, dividido por 2 vezes a, esse resultado é um número irracional. E 2x passaria a ser um número irracional. Isso, para número binomial, não pode. Para uma equação de segundo grau, tudo bem. Mas para número binomial, eu não trabalho com resultados irracionais. Os valores ali são números naturais, tá? Não pode ter vírgula, não pode ser fracionário, não pode ser irracional. Então, o exercício pediu quantos são os valores de x? O número de valores de x. Eu achei 2. Eu achei o 0 e o 2. Então, eu tenho 2 valores para x que tornam essa igualdade verdadeira. Por isso, o gabarito é 2. Galera, é isso aí. Espero que tenha entendido todas as explicações. E se ligue que em breve teremos novas resoluções postadas aí no canal. Até mais.